sangue sara o meu pecar, teu braço forte a sustentar. Os céus proclamam teu louvor, diante ao trono do Senhor. Teu povo dobra sem temor, entoam anjos para sempre. Tu reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador. Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável. Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Boa noite, queridos, mais uma vez, seja muito bem-vindo, você que está chegando, você que continua conosco, fica firme, que hoje o Que Palavra será uma bênção. Quero saudar os nossos pastores, pastora Mauri, pastor Tom, pastor Juliano. Muito boa noite, Deus abençoe sua vida, bem-vindo ao Que Palavra, tanto você que ficou do culto, quanto você que está chegando agora, vamos juntos para a glória de Deus. Isso, vamos caminhar aí, vamos aprender um pouco mais, segundo a boa vontade do nosso Deus. Deus te abençoe. Prazer, queridos, mais uma vez juntos aqui para esse bate-papo gostoso. Muito bom tê-los aí, estar aqui, poder interagir mesmo à distância, mas conectados. E vamos juntos, vai ser uma noite também, mais uma vez, um tempo de crescimento para nós. Sempre importante lembrar, queridos, compartilhem o nosso vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Envie os links para mais e mais pessoas. Dúvidas que serão tratadas aqui nessa noite, com certeza podem abençoar muitas pessoas do seu convívio. Antes de nós entrarmos para as perguntas, pastores, hoje é aniversário de uma pessoa muito especial, a dona Euridice. E eu queria que os pastores mandassem um abraço para ela e que o pastor Mauri fizesse uma oração pela sua vida. Pode ser? Pode. Deus abençoe, dona Euridice, você, em nome de Jesus. Feliz aniversário com Jesus. Isso, feliz cumpleaños. Então, já que ele falou feliz aniversário, eu falo feliz cumpleaños. Que Deus abençoe a sua vida, né? Dê muitas alegrias ao seu coração aí, que seja mais uma oportunidade, né, de louvá-lo e bendizê-lo aí, como tem sido. Geralmente, mulher, a gente não fala a idade, mas no caso da Euridice tem que falar, né? 93 anos, é bênção demais.
privilégio de poucos. Então Deus abençoe, Euridice. Sinta-se abraçada aí, tá certo? Não podemos abraçar por causa de risco, mas estamos assim, abraçados espiritualmente em Cristo. Pai, abençoa a dona Euridice, abençoa, Deus, com vida, com segurança nesses dias de tanta ameaça à saúde, principalmente dos nossos queridos idosos, mas que o Senhor alegre o coração dela, que ela debaixo do teu cuidado, do teu favor, esteja em alegria, esteja em fé, esteja em esperança, esteja, Deus, cheia de ânimo, de bênção do Senhor. Guarde, preserve, prolongue ainda mais os anos de vida dela, Deus, vida preciosa para nós e para o Senhor, e que ela continue, Deus, repetindo essa alegria ainda muito mais em outros anos que o Senhor tem para ela. Em Jesus oramos cheios de gratidão. Amém. Amém, graças a Deus. Parabéns, dona Euridice. Vamos começar então, queridos, o Que Palavra, e eu quero começar com uma notícia. A manchete da notícia é a seguinte: menino pergunta ao Papa se pai ateu que morreu está no céu. O corpo da notícia diz assim: a pergunta de um menino ao Papa Francisco comoveu os fiéis durante uma visita dominical. Antes de rezar a missa, o Papa abriu espaço para questionamentos de crianças. Entre elas estava Emanuele, de 8 anos. Chorando, ele se aproximou do líder da igreja católica e questionou se seu pai, um ateu morto há pouco tempo, estava no céu. Visivelmente emocionado, o Papa abraçou e consolou o menino durante alguns minutos, antes de revelar ao público a pergunta de Emanuele. Pedi permissão a Emanuele para dizer a pergunta em público e ele disse que sim. É por isso que eu direi a vocês. Pouco tempo atrás, meu pai morreu, ele era ateu, mas teve todos os 4 filhos batizados. Ele era um homem bom. Está no céu, meu papai? Para que seus filhos pudessem dizer ele era um bom homem, ele deve ter dado um belo testemunho a seus filhos, respondeu Francisco. Aquele homem não tinha o dom da fé, ele não era crente, mas ele tinha seus filhos batizados. Quem diz quem vai para o céu é Deus, mas como está o coração de Deus diante de um pai assim? Um coração de papai. Deus tem um coração de um pai, e diante de um pai não crente, que foi capaz de batizar seus filhos e dar essa bravura aos seus filhos, vocês acham que Deus seria capaz de deixá-lo longe? Aqui, Emanuele, está a sua resposta, disse Francisco. Deus certamente estava orgulhoso de seu pai, porque é mais fácil ser um crente, batizar crianças, que batizá-las sendo um incrédulo. Certamente isso agradou muito a Deus. Fale então com seu pai, reze a seu pai. Obrigado, Emanuele, por sua coragem. Pastores, o que vocês responderiam a Emanuele? Olha, a resposta, né, a esta pergunta, meu pai está no céu, sem arrogância, sem querer ser além do que somos, não sei. Eu não posso dizer que o pai da menina está no céu. Eu não posso dizer que ninguém está no céu. Eu não posso, isso não é, a Bíblia não me autoriza a dizer fulano foi para o céu. A Bíblia me autoriza a dizer quem crê está salvo. Quem não crê está condenado. Não sou eu quem digo isso. Quem disse isso foi Jesus. O Papa não está acima de Jesus para mandar ninguém para o céu. O Papa não é maior do que Jesus, nenhum pastor é maior do que Jesus para dizer que alguém foi para o inferno ou para o céu. Agora, eu posso dizer o que Jesus disse: quem morreu sem crer foi para o inferno. Quem morreu crendo verdadeiramente, e a fé se expressa nas atitudes, na vida, a fé, né, se demonstra na mudança de vida. Então, quem morreu crente, quem creu, está salvo. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia não deu a ninguém, ou a Bíblia não diz que Deus deu a alguém acesso ao livro da vida. Esse é um livro de Deus. Esse livro da vida, quem tem controle dele é Deus. Quem tem acesso a ler tudo que está nele é Deus. Então, a única resposta consoladora, ainda que, vamos dizer assim, de um ponto de vista psicológico, o Papa foi joia. Consolou o coração, né, daquela criancinha, das crianças, de muita gente. Mas de um ponto de vista doutrinário, teológico, o Papa foi um herege ao dizer o que disse. Ou seja, porque a salvação não se baseia em obras. Não é porque alguém foi
Bom, chega um sujeito diante de Jesus e fala assim: bom, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus pergunta: sabe os mandamentos? Você conhece? Ele diz: eu faço tudo. Jesus não disse assim: muito bem, você está no céu. Jesus não disse isso. Jesus revelou, né, no caso do indivíduo, um pecado muito maior e capaz de condenar, né, além de roubar, mentir, adulterar. Jesus simplesmente, quando manda o sujeito vender tudo e segui-lo, o que Jesus está dizendo ali é que há coisas no coração humano que nós humanos não enxergamos e aprovamos o humano. Olha, eu como pastor aprovaria aquele sujeito. Fala a verdade, você não ia dar a profissão de fé do cara. Isso aí eu não ia batizar o sujeito. Chega aqui e fala: cumpre todos os mandamentos desde a infância. Crente batizado, toma o diploma. Certificado de salvação. Mas Jesus reprovou o sujeito. Jesus deu bomba nele. Por quê? Porque Jesus disse que no coração dele tinha uma coisa que Deus via e Deus reprovava. Ainda que os homens não vissem nada na conduta dele e reprovassem aquele homem. Então, salvação, atestar salvação, atestar vaga no céu, não compete a pastor, não compete a papa, não compete a apóstolo moderno nenhum. Isso é uma prerrogativa do juiz supremo chamado Jesus. Nossa outra pergunta, Gilson Felinto. Na China, ele coloca entre aspas, o dragão, estão exigindo que os professores da fase básica deixem seus pensamentos cristãos ou perderão o emprego. Podemos reconhecer isso como a marca da besta? Rapaz, comunismo, marca da besta, tem muito... Essa pergunta é uma pergunta que pode ser respondida por várias vertentes, né? Bom, primeiro que na China o cristianismo já é perseguido há muito tempo, né? Essa notícia não é uma notícia nova, né? Aqui no Brasil também os professores são perseguidos, né? Com essa falsa afirmação de que o Estado é laico, né? No Brasil estão formando um Estado nem ateu, mas um Estado ideologicamente pagão, né? E esse paganismo na educação infantil hoje tem afetado milhares de crianças no Brasil. E no Brasil, os professores cristãos e os professores de escolas confessionais são perseguidos. São perseguidos. E os alunos crentes também são perseguidos na escola, né? Então isso não é privilégio da China. A China faz isso abertamente. O Brasil faz isso veladamente com um discurso politicamente correto, né? Então instituições confessionais são perseguidas, né? São massacradas, professores são massacrados, e isso não é um privilégio da escola, isso também acontece com juristas, isso também acontece no legislativo, isso também acontece em tantas outras áreas de profissão em que a sua opinião muitas vezes é influenciada pela sua cosmovisão. Não existe evangelho laico, o Estado laico, isso é impossível. Assim como vocês disseram aqui do livro Entendes o que Lês, né, que fez tão bem para todos os seminaristas, né, não existe exegese livre de premissa. Não tem ninguém que seja livre de uma premissa, né? Então, nesse sentido, eu não creio no Estado laico. Eu creio que todo mundo é influenciado pelo que crê, né? Quando o Jean Willis, que é aquele deputado que graças a Deus sumiu do mapa, né, e não é mais deputado, e do mapa político, né, senão daqui a pouco vão falar que eu mandou matar o sujeito. Mas graças a Deus não exerce mais a influência que ele exercia. Ele falava abertamente nos canais de televisão: vocês cristãos. Porque vocês cristãos, dizendo eu não sou cristão, eu sou influenciado por uma outra cosmovisão, e ele está legislando a partir da cosmovisão dele, né? Então não existe Estado laico, né? E existe sim perseguição. A marca da besta, né? Não há como conciliar isso com exatamente a marca da besta, a não ser nas influências que a besta
traz, né, quando o texto lá de Apocalipse 13 fala, e aqui está o pastor Amauri, que é especialista em Apocalipse, né, pode até esticar a resposta falando desse viés, que eu acho que é um viés interessante também. A marca da besta é a marca deste governo político sem Deus, é a marca desta mentalidade satânica sem Deus, que é inevitável nessa cultura sem Deus, né? Então, o cristão deve lutar contra esta cosmovisão sem Deus e proclamar o evangelho e não se deixar marcar pela mentalidade de Satanás e por uma política sem Deus. Por isso que o cristão, ele tem que ser ideologicamente influenciado pelo evangelho. Um cristão que levanta a bandeira e fala assim, eu sou de direita ou eu sou de esquerda, vai ser influenciado por uma marca que não é o evangelho. Ele tem que estar acima dessas coisas, né? Correto, e é isso mesmo. Quando a Bíblia vai falar da marca, né, desse segundo animal, que você tem um animal que emerge do mar e um que emerge da terra. O que emerge da terra, que é esse segundo animal que a Bíblia vai dizer, né, vai marcar pessoas, e essa marca, ou na fronte, na mão, faz com que não comprem nem vendam. Ou seja, essa marca da besta, quando fala de mão e cabeça, ou fronte, tem a ver com o jeito de agir, de fazer. Mão aponta para o fazer, cabeça aponta para o pensar. Por isso que os que seguem o Cordeiro também têm a marca do Cordeiro, né? Eu gosto muito de enfatizar isso. Não fique esperando o código de barra, holograma, tatuagem na testa, chip debaixo da pele, nada disso. Marca é simbólico. O crente não tem nenhuma marca visível e ele é marcado por Cristo. Ou seja, ele pensa com a mente de Cristo, ele age com as obras de Cristo. O anticristianismo é que tem também um modo de pensar, tem uma ideologia, tem práticas, tem condutas, tem comportamentos. E aqui o que nós vemos é exatamente isso, né? Ou seja, um Estado perseguindo professores, um Estado forçando professores ao não ser cristão, ou seja, um anticristianismo declarado por parte do governo ao fazer esse tipo de coisa. Mas não é só o governo chinês que faz isso, né? Ou seja, quando nós estamos num mercado que se você não roubar, você não tem lucro, é a mesma coisa. Quando você está num contexto político que se você não pensar igual, mesmo que pensar daquele jeito que o partido pensa, você contraria a palavra de Deus, você tem que pensar igual, senão você é excluído, isso é o anticristo, isso é o anticristianismo, é o que é contra Cristo, o que é contra a fé cristã, e por trás disso está Satanás, ou seja, tanto a besta de 7 cabeças e 10 chifres, a besta de 2 chifres aqui, em Apocalipse, são agentes de Satanás operando no mundo. Então, com certeza, o governo chinês, ao fazer o que faz, está a serviço, amando de Satanás. Nossa irmã Márcia Cavalieri faz a seguinte pergunta: por que o Senhor se irou quando Davi realizou o censo em Israel, segundo Samuel, capítulo 24? Bom, esse texto é um texto legal, traz bastante debate mesmo. O que traz claridade para esse texto é a mesma questão, 1 Crônicas 21, que vai tratar da mesma questão. Fica meio estranho a gente olhar para o texto e dizer assim, olha, Deus fez Davi fazer isso, e agora Deus está castigando Davi pelo que ele obrigou, entre aspas, né, Davi fazer. Não podemos olhar o texto com essa visão, e aí o texto de 1 Crônicas nos ajuda muito nisso. Tem algumas coisas para observarmos. Deus é totalmente justo, Deus é totalmente santo, então Ele jamais, né, faria com que um servo seu fizesse algo errado para castigá-lo e puni-lo por isso que Ele mesmo quis que ele fizesse. Seria contra a sua santidade, seria contra a sua justiça, né, perfeita. Na realidade, quando olhamos também o censo, vale a pena observar esse detalhe, ele declara ali o número dos homens de guerra. Então, no coração de Davi ali, ao fazer esse censo, tem um desejo de ostentação, que hoje conhecemos bem o que é. É aquela coisa assim, olha o meu exército aí, você cuidado comigo, hein?
qual que é o grande problema disso? Vários censos foram feitos em Israel, na Bíblia, vários censos foram feitos já, mas ali nós vemos Davi querendo mostrar um poder, querer ali ostentar algo. E o grande problema disso é que o supremo general de Israel não é Davi. Nesse momento, eu acho que deu alguma coisa ali na mente dele realmente, e vou falar de 1 Crônica já, mas ele subiu ali, né? Ele quis mostrar assim, olha o meu exército ali de 800 mil, de 500 mil e tal. E ele foi castigado por isso, porque o general de Israel sempre foi o Senhor dos exércitos, e não ele, nem outro rei. Bom, mas no primeiro livro das Crônicas, fica bem claro, quem incitou o coração de Davi a fazer o que fez foi Satanás, e não Deus. Deus o deixou livre, e ele decidiu fazer o censo como fez, né? Deus está virado com o povo, e deixou Davi tomar o seu caminho ali, deu um espacinho para ele, não deu outra, né? Ele deu ouvidos à sua vaidade e a Satanás. É isso, acho que fica mais fácil para o meu... É isso mesmo, bem na veia aqui, né? Que é o problema, você vai ver o livro de Números falar de censo. Nós vamos ver o livro de Êxodo falar de censo. E não é o único censo que acontece. O problema desse censo aqui, o texto de Crônicas, 1 Crônicas 24, vai falar que acendeu-se a ira de Deus contra eles. A pergunta aqui não é, por que Deus ficou irado quando fizeram o censo? Não. A pergunta aqui é, por que Deus ficou irado contra eles? O censo já é uma bobagem, resultado de Deus tê-los reprovado, e Deus deixou Satanás, então, fazer o que fez. Ou seja, a ira foi de Deus contra Israel, Deus permitiu que o diabo, então, incitasse Davi. Por isso que tem uma aparente contradição, né, de 1 Crônicas 24, dizendo que foi Deus que fez Davi, que incitou Davi contra eles, fazendo levantar o censo. E depois o texto de Gênesis, de 2 Crônicas 21, dizendo que Satanás incitou Davi. É que Deus ficou irado. Agora, contra o que Deus ficou irado? Se você olhar para a vida familiar de Davi, você vai ver. Davi estava perdido na sexualidade. Davi estava perdido na sua religiosidade, na sua verdadeira devoção, ensoberbecido. Por quê? Ele acha que o braço dele é que deu todas aquelas vitórias. E, na verdade, a vitória verdadeira, quem fez Israel ser o que era, foi Deus, não a força de Davi. E aí, quando Israel ensoberbece, quando o rei ensoberbece, quando o povo acha que é o melhor povo da terra porque não perde uma guerra, Deus ficou irado com eles, porque esfriaram na fé, porque desviaram o foco, porque roubaram a glória de Deus. Então Deus permitiu acontecer o que aconteceu. O censo já era uma queda, um pecado para Deus puni-los. Deus permitiu que pecassem para puni-los. Por quê? Porque já tinham pecado ensoberbecendo. Pergunta do Jefferson. Gostaria de entender o conceito de dicotomia. Nós não somos corpo, alma e espírito? Aqui nós temos uma questão, né, que temos posições diferentes em relação a isso. Tem um conceito chamado tricotomista, que entende, como você disse aí, nós não somos corpo, alma e espírito. Essa é uma compreensão. Tem o dicotomista, que entende que nós somos corpo e alma e espírito, que espírito e alma são a mesma coisa. Então, a diferença de dicotomista para tricotomista é que o dicotomista acha que espírito e alma é a mesma coisa. O tricotomista acha que cada parte aí, corpo, alma e espírito, são diferentes. E nós temos uma terceira vertente, que é a holística, que entende que é tudo uma coisa só, que você nem deveria ficar dividindo o ser humano em corpo, alma e espírito, porque o ser humano, alguns têm uma frase clássica do meio evangélico, que é assim, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito no corpo. Isso para mim é heresia. Eu acho que eu não sou espírito, eu sou corpo, alma, espírito, eu sou corpo e espírito, alma, eu sou ou seja, o espírito humano separado do corpo não é melhor, isso é gnosticismo, isso é espiritismo, né? Achar que o espírito sem o corpo está bem, é a ideia gnóstica de que o corpo é mau. Não. Deus nos criou seres corpóreos, né? Deus forma o homem do pó da terra e coloca dentro dele fôlego de vida, né? Mas o ser humano é isso.
aqueles elementos da terra unido ao fôlego que Deus colocou, que é espírito. E aqui vai entrar tudo, psique, espírito, alma, na Bíblia é psique, vai entrar alma, vai entrar espírito, vai entrar corpo, tudo está ligado. Ou seja, não tem nada que aconteça com o meu espírito que é só com o meu espírito. Não tem nada que aconteça com a minha psique que é só psique. Tanto é que nós temos doenças psicossomáticas. Você fica pensando que tem uma doença, sentindo culpa, remorso, e aquilo vai para o corpo. Por quê? Psique se constrói dentro do corpo, é corpo, o espírito está ligado ao corpo, e quando o espírito se separa do corpo, a Bíblia chama de morte, né? E quando a Bíblia fala da glória da volta de Jesus, é o espírito voltando para o corpo, isso é ressurreição, né? Então, não existe essa coisa de que o espírito sem o corpo está melhor, que eu sou um espírito, não, eu sou um ser humano possui corpo, alma e espírito. Não importa se é dicotomista, tricotomista, o negócio é que nós somos esse todo, nós somos tudo isso aqui, e ainda tem um texto que vai aparecer, corpo, espírito, alma e coração, né? Ou seja, tem ainda um coração que é meio alma, tem hora que separa de alma, ou seja, nós temos aqui os nossos compartimentos, as nossas partes, mas nós somos a soma de tudo isso. Um espírito sem corpo não é ser humano. É outra coisa, um fantasma, mas o ser humano é esse todo aqui. Essa pergunta é anônima. Pastores, se não devemos ter comunhão com hereges ou escutar pregações de pastores hereges, por que não criticamos quando um crente escuta os Arrais ou Leonardo Gonçalves? Lembrando que eles são adventistas. Boa pergunta. Boa pergunta. É assim, nós vivemos, eu acredito que a gente não deve ouvir de fato pregações que não sejam bíblicas, né? Nós não devemos, né? Nós aprendemos de formas diferentes, né? Então há pessoas que, por exemplo, gostam de pastores que são mais narrativos, outros que são mais literários, alguns que são mais lógicos, outros que são mais imagéticos, né, que constroem histórias. Tem pastores que são bons contadores de história, mas todos eles, quando são bíblicos, devem ser ouvidos. O problema é que nós temos pastores que são bons contadores de história e que contam boas heresias, né? Eles são bons contadores de casos, só que eles não pregam a Bíblia. Está lotado, né? A gente tem 3 fenômenos hoje no Brasil. Você tem o fenômeno dos youtubers, então são pastores jovens que não estudaram a Bíblia. Esses pastores jovens, eles nem conseguem criar uma heresia nova. Eles repetem uma heresia, eles descobrem uma heresia antiga e ainda acha que nem lê a heresia, não sabe nem falar a heresia. Eu ainda acho que teve uma revelação nova, né? Uma compreensão nova. E não sabe, o pessoal me manda vídeo, se eu pudesse falar os nomes aqui do fulano, do Beltrano, do menino, e aí me manda os vídeos, pastor, o que você acha? Eu falo, mas nem para criar uma heresia nova serve. A heresia, o pior é que tem 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, isso é um segmento. O segundo segmento, esse é um pouco mais perigoso, que são dos pastores marqueteiros. Esses, eles pregam a heresia para ganhar dinheiro. Isso é complicado. Esse vende a Bíblia por R$900. Esse é complicado, porque ele anda de jatinho, ele é outro patamar. Ele é onde esse famosinho do YouTube vai chegar daqui uns 20 anos, que periga ser um herejão. Esse herege, que produtor de heresia. E você tem os hereges que são donos de igreja. Apóstolo, pai apóstolo, vice-deus, Jeová Júnior, é tudo a turma aí, é os títulos, né? E esses são os donos da coisa que tira o dinheiro de helicóptero da igreja, aí é outra parada, né? Bom, com relação, não deve, a igreja não deve ouvir, isso é heresia, né? E eu falo isso em nome da palavra de Deus e em nome de Jesus, não ouça. Procure homens idôneos que preguem a palavra de Deus e não interessa o estilo da pregação, desde que pregue a palavra de Deus. A música é a mesma coisa, né? Todos esses que você falou, pastor Léo, eu tenho dificuldade de ouvir. Por quê? Porque tanto
e aí foi citado o nome, né, dos arrais. Por exemplo, um dos arrais lá, que eu não sei nem o nome dos arrais, é professor do seminário da Igreja Adventista. Né? Todas as vezes que ele para, respira e fala, ele fala uma heresia, fala uma doutrina que não é bíblica, apesar da música ser bonita. Mas, por exemplo, pastor Amauri e eu já discutimos sobre música deles, que não faz sentido bíblico nenhum. O que ele quer dizer sobre o desejado das nações? É a doutrina da Ellen White falando alto ali, e a doutrina adventista sendo pregada. Né? Agora, isso é privilégio do Leonardo Gonçalves, dos arrais, dos adventistas? Tem uma turma adventista aí que fez sucesso, né? Não, tem os neopentecostais também, que Deus amado, né? É muitas vezes um desserviço para a música. E aí tem o pessoal que está ganhando dinheiro com a música, que é a mesma coisa do youtuber famoso, né? É só você convida um músico gospel desse para cantar na festa do aniversário da sua filha, para você ver. Você vai ver quanto é que ele vai cobrar. R$5.000, R$10.000, R$15.000, toalhas brancas, Gatorade no camarim, frutas vermelhas. E se desmarcar a agenda, eles cobram para desmarcar. Você acredita que tem banda que cobra para desmarcar o evento? Então você marca o evento com a banda, aí deu Covid-19, a banda não pode vir, aí a pessoa fala, não, eu quero dinheiro porque eu não fui. Né? Então eu não sei mais onde é que vai parar. Você quer saber o que eu acho? Eu não sei onde mais vai parar. É por isso que a minha opção de ministério, de vida, é simples. É o Evangelho, é a palavra de Deus, e se a gente faz disso aqui uma fonte de lucro e envergonha o nome de Deus, eu acho que isso é uma maldição, isso não é bênção, não pode ser bênção. Né? Então fica aí o meu desabafo e fica aí também o que eu penso. Né? Fala aí, pastor Amauri, fala aí, pastor Tom, que o tema é quente. Eu quero alfinetar também. Bom, já que foi falado os nomes, realmente nós falaram esses dois nomes, mas podia ter mais 2.000 aí, mais 2.000 e poucos nomes aí. Né? Eu me contive aos nomes que foram citados aí. Mas, seguindo essa linha de pensamento teológico mesmo, tem uma forma de escapar disso, mas para você saber qual é a música, como o pastor Juliano acabou de falar, tem uma música também que eu parei de ouvir, inclusive do Leonardo Gonçalves, porque ela falava da questão do sono da alma. Né? De dormir no Senhor, os que descansam no Senhor, quando voltar despertarão, e em sua carne, enfim, verão a Deus. Mas isso é a doutrina filosófica do sono da alma, e que faz parte da estrutura teológica deles. E eu até falei para a gente, olha, não dá para ouvir isso daí, porque isso daí é bobagem. Claro, do ponto de vista teológico, que eu creio, que eu estudo, que eu vivo, né? E eu sei que tem a ver com a crença deles, então é melhor fugir. É a melhor coisa, porque se nós que somos pastores conseguimos detectar essas coisas com algum esforço ali, você imagina quem não estuda teologia, não tem compromisso com esse estudo, não é? Vai aceitar qualquer coisa que vier deles. E tem músicas que realmente comprometem o evangelho ali. São músicas que não falam nada com nada assim, do evangelho, não falam nada com nada da edificação. Tem um ritmo que, para mim, inclusive, até dá uma enjoada, porque eu sou músico, eu gosto que um CD, por exemplo, eu sou do tempo ainda do disco. Tinha disco na minha época, quando eu era moleque. Minha avó, meu avô escutava disco, e cada faixa musical era um ritmo diferente, era um arranjo diferente, melodia diferente. E tem algumas coisas desses carinhas que é tudo repetitivo, então para mim musicalmente enjoa também. Mas o ponto principal é a teologia. É a teologia, acho que é o mais grave aí mesmo, é o mais grave, não dá para... Pastora Mauri. Pergunta da Eliane Alves. Essa é para você, pastor Juliano, segundo um comentário seu de manhã. Para mim? Cristãos que se permitem serem veganos estão caminhando sem saber pelo hinduísmo, espiritismo ou por outras filosofias, já que na Bíblia há base para que possamos comer animais? Uma vez eu preguei numa igreja, tem igreja que tem um monte de vegano. Aqui, se tiver, acho que está meio escondido, né? Porque eu nunca ouvi alguém... Teve uma pessoa uma vez que falou, eu sou vegano, mas nunca mais falou, né? Uma vez eu preguei
né, que esse negócio de ser vegano é uma bobagem, né? E eu fui, e a turma falou, pastor, não pode falar isso aqui, que tem um movimento vegano crente aqui na igreja, do pessoal da brócoli, o pessoal da couve, né, couve-flor, né, o pessoal amante dos vegetais. Eu acho o seguinte, pastor Léo, que é toda dieta, né, ela deve ser feita com domínio próprio, né? Eu acredito que a Bíblia, sim, tem espaço para isso, né, de você cuidar da sua alimentação. Os próprios códigos, né, sanitários, né, do Antigo Testamento mostram o próprio Deus cuidando da saúde do seu povo, dizendo, ó, evita esse tipo de animal, não come esse tipo de animal. Por outro lado, você vê Deus no Gênesis dizendo ao ser humano, comam de tudo aí que eu fiz, que é tudo... Façam o que vocês quiserem com a criação, porque foi criado para o seu deleite, para o seu sustento. E a visão do Pedro se desintoxicando daquele legalismo, daquela religiosidade toda judaica, e a visão do lençol, falando, Pedro, eu fiz, pode comer, Pedro, fica tranquilo, né? O que acontece é que o movimento vegano, ele é um movimento ideológico. É um movimento ideológico, né? O sujeito fala assim, coitado dos animais que estão morrendo. Coitado? Por que coitado? Deus não fez para o nosso deleite? Desde que ele não seja maltratado, ele é feito para alimentar o ser humano. É a lógica da criação, né? Graças a Deus por aquele boi que morreu e me deu uma picanha maravilhosa, né? E a gente vai fazer um churrasco, glórias a Deus por isso, né? A gente precisa colocar o coração nisso aí. Por quê? Esse sentimento vegano, que é todo voltado para esta filosofia oriental, né? Prega a inversão dos valores da sociedade. Aí o sujeito gasta o dinheiro para sustentar uma criança, para sustentar um cachorro, chama cachorro de filho, né? Então, ai, meu filhinho, meu queridinho, e não sei o quê, gasta um caminhão de dinheiro para sustentar um cachorro, né? Um dia eu levei minha cachorrinha e olha que eu tenho cachorro, eu gosto de cachorrinho, né? Mas levei minha cachorrinha no veterinário, né? A veterinária falou assim, ai, a sua filha está bem. Eu pensei, será que ela conhece a Laura? Né? Mas eu descobri que ela estava falando do cachorro, né? Falei, não é minha filha não, essa é a nossa cachorrinha lá de casa. Precisa ter noção das coisas, precisa ter limite às coisas. Então eu acho que o veganismo, quando feito ideologicamente, é uma ideologia e ela não tem nada a ver. Não aderiria e não aconselharia meus filhos a serem veganos. Agora, se é uma dieta, né, que nem outro dia meu querido doutor Alberto falou, Vilano, você precisa dar uma maneirada no carboidrato aí. Eu falei, beleza, dieta, mas não tem a ver com ideologia, né? Não, isso mesmo, assim, boa parte do conceito vegano vem mesmo da ideia meio Hare Krishna, né, da ideia meio hindu, a ideia da purificação do corpo, de que comer a carne de animais vai trazer doença, essa coisa meio neurótica, né? Mas na verdade é até interessante, né, que nem sempre certas proteínas o nosso corpo abstrai exatamente da carne de outro animal, né, da carne dos animais. Não certas proteínas nós não teremos uma absorção do mesmo jeito, né? Só nessa modinha um dia meio vegana, né? Agora tem essa coisa muito ideológica toda por trás. O que a gente vai olhar na Escritura, e para nós, meu manual de prática é a Bíblia, meu guia é a Escritura, eu vou pelo que a Bíblia me traz. Nós vamos ver logo depois do dilúvio, quando Noé desce da arca, Deus fala com Noé, de tudo que se move e vive, ser-vos-á por alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então, quem quebra essa questão, né, aqui dá a entender que até esse momento, vamos dizer aqui, todos a humanidade original lá era vegana, não comia animais, mas agora passa a comer animais, e é Deus dizendo para aquela nova geração da humanidade que eu dou a vocês agora, né, como eu dei todas essas coisas. Agora, eu acho que elas acabam dando, né, um valor
uma ideia de superioridade para quem é vegano em relação a quem não é, mas isso é falso, isso é mentiroso, isso também é ideológico, isso tem questão de mercado por trás, tem uma série, né, de conceitos por trás que sempre eles vêm para escravizar. Paulo fala uma coisa que para mim é fantástica. Paulo diz: o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz e justiça. Então, o reino do céu não é recomendado porque você come ou não come carne de porco, porque você come ou não come carne, né? Paulo até fala uma coisa engraçada, escrevendo aos irmãos de Corinto, e fala assim: um come carne, o débil come legume. Paulo chama de débil vegano da época. Romanos 14, ele fala dessa debilidade também. O Paulo chama de débil, ou seja, é um cara fraco, é um cara que não tem uma compreensão ampla do todo. Eu fico com Paulo, eu fico aqui com Gênesis, que Deus disse: olha, de tudo vos dou, coma à vontade. Agora, Deus também vai dizer: eu vou requerer da vossa mão, versículo 5, requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Ou seja, Deus nos fez, e aí um princípio central da Bíblia é mordomia. A mordomia é como eu administro a vida do planeta. Eu não posso ser um predador do planeta. Eu fui colocado aqui como governante do planeta. Eu não posso extinguir espécies, eu não posso destruir a vegetação, eu não posso poluir o mundo. Agora, eu fico vendo a turminha do Partido Verde, a turminha do não sei o quê, levanta a bandeirinha, mas chupa uma bala e joga o papel no chão, fuma um cigarrão e joga lá. Ou seja, isso é hipocrisia da maior que a gente puder imaginar. Não é? Eu acho que não é isso aqui, não é essa militância. Militância, gente, guarda, toda militância é burra. Não existe militância inteligente. Não existe militância inteligente. Quando você está numa militância, alguém está pensando por você e te colocando como ariete para arrebentar a parede na cabeça na frente. Não entra nessa onda de militância. Seja livre pela palavra de Deus. Paute sua vida pela Escritura. Não seja escravo de nada e nem de ninguém. Eu queria só falar algo a respeito disso também, porque tenho pessoas próximas que foram para o veganismo e tiveram problemas seríssimos de saúde, seríssimos, irreversíveis alguns deles. E não é brincadeira isso, é coisa séria. E por trás disso tem essa questão da militância, da visão da pessoa, mas o que eu vejo de mais complicado no veganismo em especial é que o vegano ele não se importa com o sofrimento da mãe dele que vai ter que cozinhar para ele. Isso parece um fato pequeno, mas não é. Você é vegano de iPhone. A mãe vai já é um vegano. Pelo amor, o cara virar vegano e fazer a mãe virar... A mãe vai ter que cozinhar, vai ter que fazer tudo para a pessoa. Segunda coisa que eu acho interessante é que o vegano pensa tanto no animal, mas tanto. É uma coisa maluca, essa coisa de ver o animal como filho, ver o animal como o marido. Tem uns doidos aí também vendo isso. Agora, olha só. Eles não se importam com o sofrimento humano. Eu conheço veganos que tratam o ser humano como se fosse um lixo e defendem um gato como se fosse um ser mais precioso do universo. Isso não faz sentido. A Bíblia mostra uma realidade totalmente diferente. Não é a questão de massacrar o animal, de violentar o animal. Não. É a questão do respeito, é a criação de Deus, mas como é que você desvaloriza o ser criado à imagem e semelhança do Criador Supremo para valorizar um animal e tratar esse ser humano como um nada? Isso não faz sentido, não faz sentido nenhum. Não é cristão, não é bíblico. Essa é a minha posição. Quando eu era, só para descontrair aqui, né? Quando a gente era criança, minha mãe começou a fazer faculdade um pouco mais tarde, né? Ela foi para a faculdade quando a gente já tinha uns 7, 8 anos de idade, né? E ela foi fazer História. Minha mãe foi fazer História na Universidade Estadual de Maringá. Até o porteiro da universidade era de esquerda. Até é o centro da sociologia, da tal. Aí, num determinado, eu não sei se minha mãe estiver assistindo aí, perdão, viu, mãe, te amo. Mas minha mãe virou vegetariana, ou serviço. Nós estamos lá com 9, 10 anos de idade, e minha mãe virou vegetariana. Durou pouco, deve ter durado 1 ano isso aí, lá em casa, não sei, né? Mas nós começamos a tomar leite de soja, comer carne moída de soja, fazia lasanha de berinjela. Pensa num trem
que não vai para frente esse negócio de ser vegetariano. Eu fiquei pensando, assim, nós sofremos aquilo 1 ano, 2 anos, negócio de ser vegetariano lá em casa, né? E aí eu acredito que essa visão do Evangelho que fez sentido no coração da minha mãe, ela falou, para com isso, gente, a gente precisa ter equilíbrio nas coisas, né? Todo desequilíbrio, quando o Evangelho chega, todo desequilíbrio é combatido, né? É claro, a questão da dieta, você precisa ter equilíbrio bíblico, como você está aprendendo aqui, né? E tomar cuidado com essas ideologias. Legal. Pergunta do Felipe Vieira. O presidente desferiu diversas palavras de baixo calão, instigou ódio e divisão, ofendeu a esposa de outro líder. O que Deus fala sobre isso? Esses dias eu recebi aqui uma mensagem de um indivíduo, um parente meu, dizendo assim, o seu presidente falou, ele mandou um vídeo que tem um recorte que é só uma seleção de palavras de baixo calão, repetidas ali, aqui, né? Então fizeram uma montagem, um pronunciamento do presidente, aí a seleção das palavras e encerro com uma das terríveis, e ele colocou assim, o presidente dos evangélicos, o presidente evangélico, ele é evangélico a vocês, o que é que vocês falam? A primeira coisa, gente, Bolsonaro não é evangélico, a mulher dele é membro de uma igreja batista, lá em Niterói, na Barra da Tijuca, né? A igreja crescente, uma igreja batista, bem crescente por lá. Mas ele em si não é evangélico, ele é um católico não praticante também, não lá dos grandes praticantes. É uma primeira questão, né? O seu Jair Messias Bolsonaro não é evangélico. Ele teve um grande apoio dos evangélicos nas últimas eleições, por quê? Ele levanta algumas bandeiras que são bandeiras do Evangelho, enquanto, do outro lado, a esquerda levanta algumas bandeiras que são anticristãs. A esquerda levanta algumas bandeiras evangélicas, cristãs também, mas no momento que nós estávamos vivendo, na conjuntura em que estávamos, a comunidade evangélica estava pagando um alto preço por ter apoiado a esquerda no Brasil, que devolveu ao evangélico uma série de restrições, que nos brindou, com a ideologia de gênero nas escolas, que nos brindou lá na Suprema Corte com uma pisada na Constituição, reconhecendo a união homossexual como casamento, né? Ou seja, nós entendemos que 2 pessoas do mesmo sexo se vão se unir. Isso não é casamento, no mesmo sentido que um homem e uma mulher. É uma união que tem que ser protegida por lei. É outra discussão. Tem que dar direito, adquirir o bem junto, tem que proteger. Um tem filho e aí... Essa é outra conversa. Definir casamento, a Suprema Corte não define. Está definido na Constituição. A Suprema Corte foi lá e fez uma coisa. Isso por quê? Uma esquerdização da nossa Suprema Corte. Então, o Messias Bolsonaro vai e levanta algumas bandeiras evangélicas, atrai evangélicos que votam nele, porque simpatizou-se com aquele movimento dele. Agora, daí dizer que ele é evangélico, ele não é evangélico. Ele não é um presidente que representa de forma mais pura, límpida, o cristianismo. Também não. Ele levanta, mais uma vez, temas que são bandeiras do cristianismo. E tem nele um monte de outras bandeiras anticristãs ou não cristãs e comportamentos não cristãos. Um deles, a prática de falar palavrão, a prática de falar palavras de baixo calão, a prática de falar essas palavras pesadas. Agora é interessante, a pessoa que me mandou a crítica ao presidente fala palavrão. Manda para aquele lugar, manda fazer um monte de coisa horrível, xinga a mãe do sujeito. Ele gosta de falar. E o presidente gosta de falar. E um ex-presidente muito amado também tem a boca suja para valer. Ou seja, e um monte de gente no Brasil, aliás, a maioria das pessoas no Brasil falam palavrões pesados, inclusive vários crentes. Falam palavras pesadíssimas, xinga a mãe, fala aquelas coisas absurdas, um desrespeito total, xinga as pessoas, desrespeito. Seja um monte de gente no Brasil, um monte de jornalista, de pessoas que estão criticando o presidente por falar o que falou, aí
também criticam o presidente e tal. Fala, mas não faz jus ao cargo. Não faz jus ao cargo, está errado. E não faz jus a você também, que se diz cristão e fala. A Bíblia diz, não saia da vossa boca nem uma palavra torpe. Não saia da tua boca a palavra torpe. Preste atenção, o cara te fechou no trânsito, o que é que você fala? Ô, abençoado. Tem uma turma, fica quieto. Tem uma turma dizendo assim, ô, abençoado. Aí abençoado daqui a pouco vira palavrão, né? Ou você despeja aqueles palavrões em cima do sujeito. Você está pecando contra a Bíblia quando faz isso. Nosso presidente pecou contra a Bíblia quando fez isso. O antecessor dele pecou quando fazia também. Você peca quando faz. E tem um monte de gente que tem o péssimo hábito de falar essas coisas, de falar coisas baixas, de falar palavrão, de falar palavras pesadas um para o outro. A recomendação bíblica é, se você é presidente, se você é lixeiro, se você é pastor, se você é pedreiro, se você é ajudante do ajudante, se você é doutor, se você é analfabeto, não interessa, não saia da tua boca nenhuma palavra torpe. Pastor Mauro, eu queria comentar essa notícia, essa pergunta é uma pergunta muito quente, porque ela está no momento do Brasil, né? Duas coisas que a resposta do pastor Amaury me fizeram pensar aqui e reagir. Primeiro, aquela reunião que foi filmada é uma reunião interna, é uma reunião dos ministros. Você precisa se lembrar que os ministros são escolhidos pelo presidente, eles são um cargo de extensão do gabinete da presidência da República. Então, tecnicamente, ali são os homens de maior confiança do gabinete da presidência da República. Portanto, um ambiente fechado, sob controle, e que você pode se reunir. Aquilo não é para ser público, é uma reunião conciliar com o gabinete que governa o executivo da nação brasileira, ok? Isso vem a público, ok? Isso vem a público. Pergunto, vou fazer uma pergunta sincera, você que é de esquerda, você que é de direita, você que é do centrão, você que é de onde você quiser ser politicamente, centro-esquerda, centro-direita, centro mais ou menos esquerda-direita, você que não tem opinião nenhuma, você que é aquele diagonal, você que é aquele dado lá do Datafolha, não souber opinar, deixa eu perguntar para você, se uma pergunta assim, tem uma câmera filmando uma DR sua com a sua esposa, ok? Uma DR braba, daquela DR que não tem ninguém certo, os dois estão certos e vocês estão, assim, derrubando o pé da mesa, ok? Aí você fala, ela fala que você é igual ao seu pai, você fala que ela é igual à mãe dela, e aquela benção, e um critica o outro e tal. Aí alguém filmou e publica a sua DR com a sua esposa. E aí você é avaliado por algo que era privado. Não tinha nada que sair dali aquela conversa. Aí está todo mundo dando opinião. É igual a opinião não, o Dunga devia ter colocado o Ronaldinho naquela Copa e devia ter convocado o Romário. É opinião. E a gente vive hoje um processo de gadarenização do presidente da República. O presidente da República virou o Judas. O presidente da República virou aquele boneco que todo mundo está com a pedra. Todo dia a televisão brasileira acorda para falar mal do presidente da República. Eu não sou bolsonarista, não é isso. Mas eu estou vendo um processo de fritura acontecendo por coisas banais, por coisas que não têm sentido. Agora, é muito simples você olhar para esse processo de fritura e condenar o mais absurdo dos absurdos, que não tem nada a ver, né? A pergunta é, houve ingerência na Polícia Federal ou não? Essa pergunta ninguém respondeu. Houve ingerência ou não? Que acusação que está acontecendo aqui? O que é sério aqui, nisso aqui, né? Por quê? Além disso, eu não estou vendo outra coisa, a não ser... É um fato curioso, né, que na história nós sempre tivemos ditadores, fascistas, que perseguiram a imprensa. Nós estamos vivendo o contrário. Nós estamos vivendo uma realidade de uma imprensa perseguidora, de uma imprensa suja, que macula as pessoas, que destrói pessoas.
Nós estamos vivendo a época mais diabólica da imprensa na história humana. Ela destrói a reputação de pessoas. Não estou falando do presidente, não, de pessoas, esquerda, direita, ela destrói, é maquiavélico, é demoníaco esse negócio. A Bíblia diz que um dos nomes do diabo é diabolos. Essa palavra grega é da onde traduz a palavra caluniador para o português. O caluniador é o diabolos. Então há muito jornalista que é um demônio, que é um diabo, falando coisas, divulgando coisas, distorcendo fatos. E é a primeira vez na história que nós temos alguém com poder sendo perseguido e massacrado pela imprensa e não o contrário. Eu tenho até medo da reação disso. Eu acho insano isso que a mídia faz, porque ela não sabe o que ela pode colher disso. Daqui a pouco nós temos um golpe de Estado, uma volta de censura. Quando a gente vê pessoas com cartazes gritando volta às 5, é um grito da população, de pessoas da população contra isso que a mídia está fazendo, que é perigosíssimo, perigosíssimo isso. Essa insurreição é demoníaca, é perigosa. Então eu acho que a gente não pode, o cristão aqui ele tem que ser sensato. A Bíblia é um livro de sabedoria, gente. É um livro que ensina a comportar da forma correta, viver da forma certa. E o crente, ele tem que ter domínio da língua, ele tem que ter domínio da boca. O cristão verdadeiro, ele tem que ter domínio da mente, ele tem que ter domínio do apetite, ele tem que ter domínio da sua sexualidade, ele tem que ter domínio das suas indisciplinas naturais e subjugá-las, como Paulo disse, eu esmurro meu corpo. Isso não é autopenitência, não era literal, ele batia no corpo, ele forçava seu lado irreverente, indisciplinado, a ser disciplinado e reverente. Isso é cristianismo. Eu queria também só falar uma coisinha aqui, meio a todas essas orientações para a sua vida, aí, para o seu coração. Escutem que são bem antenados aqui esses homens. Veja, é muito interessante cristãos cobrarem de não cristãos a postura que eles não têm. Isso é totalmente incoerente. Você não pode cobrar de um não cristão o que a Bíblia cobra de você, meu irmão. Eu tenho acompanhado alguns debates também na internet, aí a gente vê comentário de cristão atacando um pastor A ou pastor B, e vira aquela coisa, né? Mas é interessante, porque o homem não é um cristão protestante, nem reformado, nem calvinista, nada disso. Então, nós não podemos... O pastor Amaury, numa pregação, há um tempo atrás, disse o seguinte: o que você vai esperar de alguém que não crê em Jesus? O que você pode esperar de alguém assim? Você quer que ele tenha todo aquele sentimento das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5? Ele não vai ter. Ele não tem nada a ver com Cristo. Você quer que ele tenha um comportamento de honestidade, como a Bíblia ensina o cristão? Você quer que ele fale, como o pastor Amaury acabou de falar, palavras amorosas, palavras de cuidado, porque a palavra branda abençoa, mas a palavra pesada ela pode criar guerra, pode criar o caos na sociedade. Então, cristão, para com esse negócio de querer cobrar o não cristão do que você deve fazer. Se você quer que o não cristão tenha esse comportamento, fale do Evangelho para ele, ore para que Jesus o converta, para que Jesus mude seu coração. A Cíntia me falou uma coisa muito interessante há uns dias atrás. Ela disse: eu oro tanto pela esposa dele, para que a esposa dele seja usada por Deus, e de repente o coração dele é quebrantado. Aí sim, aí Deus vai trabalhar no que ele fala, do jeito que ele age. Mas, irmãos, nós temos que defender o que é do Evangelho, como o pastor Amaury diz, bandeiras que ele levanta e que é pró-Evangelho. Como que o cristão vai ser contra? A gente tem que ser a favor mesmo. Então, é isso. Não cobre do não cristão o que é para você. Ensine o não cristão a ser um cristão, se é o caso. Que Deus te abençoe. Uma das outras bandeiras levantadas por Bolsonaro é a questão do armamento. Essa é uma visão pró-Evangelho ou contra-Evangelho? Essa é uma visão a Evangelho, né? O Evangelho ele nem milita pró-armamento e nem milita contra o armamento em si, né? Isso não é uma bandeira do Evangelho, o armamento, armar a população. E a questão da discussão não é a discussão da arma em si, né? Nós temos que entender o que está por trás da discussão do armamento, que é desarmar a população é uma coisa boa, mas pode dar numa coisa ruim. Esse é o problema.
Por quê? Toda a população desarmada é vulnerável. Até porque a lei do desarmamento, ela não é uma lei que diminuiu a violência no Brasil. Pelo contrário, a violência estourou porque o problema da arma não é o cidadão honesto com a arma na mão. Pode acontecer um acidente? Pode. O problema da arma no Brasil é que quem não podia ter arma, continua com arma e tem até mais armas do que antes do desarmamento. Tem armas até melhores do que antes do desarmamento. Ou seja, aí sim seria cristianismo uma mobilização para desarmar os bandidos. Aí seria uma causa cristã que eu entraria de cabeça nela. Vamos invadir todas as mansões de traficantes e corruptos, tirar as armas deles, vamos subir nos morros, tirar as armas do povo que está lá dominando o povo que mora naquele lugar, vamos entrar aí nos bairros de periferia, tomar todas as armas. Ou seja, esse desarmamento aqui eu sou extremamente a favor, mas o problema é que a lei do desarmamento, que muitos discutem e são contra, e aí, no caso, o presidente, ele é contra essa lei do desarmamento como está no Brasil, né, pensando numa lei de armamento que permita ao cidadão ter sua arma, né, para defender sua casa, defender sua família, tal. Isso não é uma discussão cristã ou não cristã. Um pastor chegou para mim uma vez e perguntou assim: por que o senhor acha de eu comprar uma arma? Ele morava numa casa perto de uma reserva florestal, o quintal dele fazia fundos com a reserva. E ele disse assim: eu tenho muito medo de alguém invadir minha casa. O lote bem grande. Ele falou: minha família está vulnerável, o que o senhor acha de eu ter uma arma? Eu falei assim: olha, você ter uma arma é uma coisa boa, porque se um sujeito invadir sua casa, você pode enfrentá-lo com a arma. Mas, imagine, você apontou a arma para ele, e ele foi para cima de você, o que você vai fazer? Você vai atirar nele? Você vai ter que atirar, porque senão ele vai tomar a arma de você. Eu falei: você tem que só pensar nisso, é isso que você quer? Eu falei: eu tentaria defender minha casa com alarme, cerca elétrica, eu ia colocar armadilha de pegar urso lá no quintal, eu ia fazer um monte de coisa. Eu, em si, não compraria uma arma, porque eu me conheço e eu sei que se eu estivesse com uma arma, o sujeito invadisse minha casa, eu atirava nele. Então, para não ser o pastor que matou o cara que invadiu minha casa, eu prefiro não ter arma. Eu conheço meu ímpeto, né? Eu sou uma pessoa decidida, quando tem que fazer, eu faço. Então, eu prefiro não ter. Por quê? Porque isso vai me trazer problemas, né? Agora, eu acho que essa discussão de ter arma ou não ter arma, isso não é uma discussão de ser cristão ou não ser cristão. Isso é outra coisa, isso é sistema de Estado. Isso é como nos organizamos como sociedade civil, não religiosa. Tá? Aliás, a turma que defende o desarmamento de esquerda não faz isso em nome da religião. Faz isso em nome de uma ideologia, de um Estado forte e de um povo fraco. E eu não quero Estado forte, porque Estado forte, aonde ele é forte demais, esse Estado é um grupo de pessoas, preste atenção nisso. Esse Estado não é um agente neutro. Esse Estado é um grupo de pessoas que tem um poder na mão, tipo Kim Jong-un e a família dele. Isso mesmo. Tipo os Castros e a família deles lá. Tipo Maduros e a turma dele lá. Ou seja, eu não quero esse tipo de Estado para o Brasil. Eu não quero esse Estado poderoso, forte no Brasil. Eu quero um povo forte, quero uma democracia forte no Brasil. Eu oro por uma democracia madura, forte no Brasil, né, mas não quero aqui um Estado todo poderoso. Eu não quero aqui mais Estado. Eu quero aqui o mínimo de Estado necessário e o máximo de um povo participante da política necessário. Isso eu acho que é o ideal. Nosso querido irmão Daniel Felipe diz assim: e quanto ao ministro do Meio Ambiente falar para aproveitar o período de pandemia para ter leis contra o meio ambiente sendo aprovadas, a igreja deve se manifestar contra isso? Bom, primeiro tem que entender a fala do ministro na reunião. Mais uma vez, é uma reunião fechada, é uma reunião de conjecturas, é uma reunião de gabinete, né? Segundo lugar, que leis são essas? Ficou claro na reunião? Ele disse quais eram as leis? A lei tal, lei tal, lei tal, né? Se ele disse quais são as leis que devem ser aprovadas nesse período, e estas leis são contra o Evangelho, né? Então, a má mordomia da terra, leis que vão ferir a criação de Deus, a igreja, o crente, não a igreja, a instituição, mas o crente, ele deve se posicionar com a verdade do Evangelho, né?
O crente ele não pode ser servo da ideologia, senão ele perde a voz profética, né? É por isso que o crente não pode dizer, eu sou de tal ideologia política, porque senão ele é servo da ideologia e deixa de ser servo de Jesus, né? Por isso que é preciso avaliar quais são essas leis, se elas ferem a palavra de Deus, se elas são leis contra a mordomia, a ecologia do ponto de vista bíblico. É claro que o cristão deve se posicionar de maneira contrária, né? Pergunta do nosso querido Adriano Rocha. Pastores, expliquem o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, na qual ele diz que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. Então, essa é inclusive é uma declaração do credo apostólico, né? Quando nós pronunciamos essa declaração, essa confissão de fé bem antiga já do cristianismo, né? Uma das afirmações que fazemos é essa: ele desceu ao Hades, né? E pregou aos espíritos. Ali ele vai falar, inclusive o texto bíblico vai falar de pessoas que viveram no tempo de Noé, ou seja, apontando para pessoas do Velho Testamento. Nós temos que entender que quando a Bíblia diz que Jesus morreu, né, Jesus morreu como um homem. E quando um homem morre, ele vai para o Hades, ele vai para o mundo dos mortos, ele vai para o lugar onde estão os espíritos dos mortos. Naquela hora, espírito e corpo se separaram, o corpo foi sepultado, o espírito de Jesus vai ao Hades. Agora, Jesus não chega ao Hades, né, como um derrotado. Jesus não chega ao Hades como uma vítima da morte. Jesus chega ao Hades como sacrifício, como oferta pelo nosso pecado. E mais, Jesus chega no Hades como o Messias prometido no Velho Testamento, pregado no Velho Testamento, em quem muitos creram no Velho Testamento e em quem muitos não creram, a quem muitos rejeitaram no Velho Testamento. Então o que Jesus vai fazer no Hades? Vai dizer para aqueles que creram nele que a promessa se cumpriu, que a pregação era verdadeira e se concretizou, e que eles estão salvos porque creram no Messias e ele chegou como Messias. Ao mesmo tempo vai dizer que aqueles que não creram, que perderam a porta de salvação, são responsáveis por sua própria condenação. Então, ali Jesus não foi ali evangelizar os espíritos para que quem foi ignorante e não creu no Velho Testamento agora tem uma segunda chance. Não. Quem creu no Velho Testamento no Messias foi salvo, e ali Jesus estava no mesmo lugar que eles. E Jesus foi lá para resgatá-los, porque eles haviam morrido e ido para lá. Agora, a partir de lá, a partir da vida de Jesus, né, a partir de Jesus Cristo, né, isso muda. Nós temos acesso a Deus. Os espíritos que morreram em Cristo, é como ele disse para o ladrão: agora você estará comigo no paraíso. Ou seja, Jesus é esse caminho que liberta mesmo os crentes do Velho Testamento para estarem na presença de Deus até a ressurreição do corpo, com acesso ao paraíso. Jesus ele concretizou o sacrifício, e é depois do sacrifício que o véu é rasgado e que o acesso é então permitido a todos os santos, a todos os crentes, na comunhão com Deus. Então é isso que quer dizer o texto, que Jesus morreu e foi para o inferno. Por que foi para o inferno? Porque morreu no nosso lugar, assumiu o inferno que era nosso. Agora, no inferno ele não chega lá como um condenado, ele chega lá como o Messias, é quem ele é. Mas não deveria morrer, porque é inocente, nunca pecou, mas morreu sacrificialmente por nós e foi ao inferno por nós, mas para arrebentar com o poder do inferno e destruir o poder da morte na ressurreição e nos libertar da escravidão do Hades e no final nos libertar da escravidão da morte, nos ressuscitando para o novo céu e nova terra. Benção. Por isso que eu passei para ele. Essa é interessante, né? O pastor ele estava falando aqui, eu lembrei de que esse texto, né, é o anúncio da vitória de Cristo, o anúncio eterno da vitória de Cristo, né? Quando Jesus fala lá em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada, é o reflexo da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é o coroamento do Senhor como o Rei do universo, né? Ele é o Rei do universo.
O diabo sabe dessa notícia até antes, porque esta morte de Cristo anuncia a sua vitória eterna, né? Por isso que o diabo não tem autoridade. Cristo tomou a autoridade, ele triunfou, ele despojou o diabo na cruz, né? E ele marchou triunfantemente na terra e na eternidade como o nosso rei que conquistou a morte, o pecado e o próprio Satanás para a glória do nosso Deus e para a nossa salvação. Benção. Para terminar, queridos, a Jaqueline, nós falamos sobre algumas bandas, alguns músicos aqui, ela fala assim: pastores, por favor, nos indiquem bandas, cantores em que vocês confiam e que são bíblicos. Podemos fazer 2 sugestões por pastor? Fazendo 10 sugestões. 10, ó. Vamos embora. Quer que eu comece? Começa. Então, vou começar aqui. Você pode ouvir Projeto Sola. Projeto Sola é música boa. Ouça o Projeto Sola. Ouça Vencedores por Cristo. Né? Vai na internet. Outro dia, o Marquito, que está aqui, fala, Marquito, ele deu para o meu filho, Paulinho, um cancioneiro de músicas antigas, 150 canções, pastora Maurício, 150, só da década de 80 para trás. Qual que foi a minha tristeza? Eu sei todas. Né? Nós sentamos lá em casa, cantamos. E você sabe o que eu descobri? Como que os corinhos eram mais próximos dos hinos. Hoje a turma fala assim, nós precisamos cantar mais hinos. Eu fico pensando, nós precisamos cantar mais corinho antigo também. Por quê? Porque são músicas boas. Ouça João Alexandre, ouça Estênio Márcios, ouça Edilson Botelho, ouça Gerson Borges. Por aí vai, meu amigo. Vamos embora, que tem muita gente boa. Não ouça tudo o que é raso, o que é comercial e aquilo que é doutrina equivocada. Né? É isso aí. Eu ia dizer para vocês ouvir o Juliano Sócio. Me ouçam porque ele também. Tem música, não é só porque ele é meu amigo, não, é verdade. Das coisas que eu mais gosto das músicas do pastor Juliano em especial, e eu sou músico, e eu gosto da boa poesia, gosto da boa harmonia, do bom arranjo. Me encanta o jazz, né? Eu gosto muito, mas as músicas do pastor Juliano aqui, estou falando isso, e está aí em cadeia nacional e até internacional, sei que tem gente de fora do país vendo a gente. Por que eu gosto das músicas? Porque elas são cristológicas, são músicas cristocêntricas. Se você pegar os CDs dele, você vai ver que geralmente lá nas músicas sempre vai falar de algo que Jesus fez. E o que mais enche o coração do cristão é conhecer Cristo. Então eu digo, ouça todos os cristãos que cantam músicas cristocêntricas, porque as pessoas estão cantando sobre suas emoções, às vezes é uma boa harmonia, às vezes tem um bom arranjo, mas a letra é fraca, a letra é ruim. Então, assim, busquem escutar músicas, cantores, e é engraçado isso, porque tem cantores que cantam músicas ruins, mas entre as ruins você acha uma boa. Você acha uma música cristocêntrica ali, você fala, nossa, que letra boa. Nesse dia aqui, estava bom o negócio. E depois ele desviou de Cristo. Leu a Bíblia, orou, jejuou, fez alguma coisa. E aí ele canta canções ali, faz uma letra muito bonita sobre Jesus. E aí é isso que eu digo, né? Ouçam todos que cantam de forma que Cristo apareça, que Cristo seja glorificado. Hillsong tem muita música que muita Cristo música boa. Exaltado assim. Tem muita gente que fala que o Hillsong canta 700 vezes a mesma frase, né? Mas se é a frase real, meu irmão, se ele está dizendo que a graça de Deus, né, é maior do que o oceano e que o pecado, a destruição é gota de água nesse oceano, eu ouço a música porque a graça de Deus transborda mesmo qualquer coisa, é mais profunda, é mais ampla, é maravilhoso. Então ouça músicas que falam de Cristo, músicas que falam da salvação, né? Só um parênteses, pastor Tom, esse tema me encanta, né? Esse tema vai, porque assim, a repetição não é o problema, né? A repetição não é um problema, não tem problema nenhum repetir, desde que você repita a coisa certa, né? Desde que você repita o que a Bíblia ensina a repetir. É uma questão
Mas, por exemplo, o Rubem, que é o maior compositor da Hillsong, rapaz, cada música mais profunda do que a outra. E a gente, agora, o que você tem que fugir? Por exemplo, aquelas músicas, Jesus, eu quero te abraçar, eu quero te cheirar. Sai dessas músicas. Ou, Senhor, essa casa é sua, nós deixamos ela para você. Sai dessas músicas. Qual casa é essa? Esse é o problema. Que casa que é essa? Porque a igreja já é do Senhor Jesus. Como é que eu vou deixar para Ele uma coisa que já é dele? Então, foge das heresias. Por exemplo, tem músicas, aquele Delino Marçal, ele é pentecostal, até onde eu saiba, mas fez a música mais reformada dos últimos tempos, que é aquela Deus é Deus, né? Uma música reformada. A música é boa? Ouça, volume alto. Eu queria só uma dica, que daí, eu pensando aqui, o pastor Juliano falando, que eu tenho feito isso, é ouvir os salmos cantados. Eu não estou defendendo aqui de você só ouvir salmo, irmão, não é isso, né? É salmos, hinos, cânticos espirituais, tudo bem? Mas tem muitos salmos sendo bem cantado. Se você coloca no Spotify lá, salmos, tem cada melodia linda para os salmos. Não é a métrica judaica, não é o jeito que o judeu pensa melodicamente, harmonicamente. É um outro estilo de música, né? Mas é música boa, porque está cantando a própria escritura. E daí eu te dou a dica de ouvir, aí no caso dos salmos, escute judeus cantando os salmos. Aí você vai ouvir uma música diferente e 100% bíblica, sem problema. Não precisa seguir as dicas depois que eles dão da música, tá? Mas a música é a palavra cantada, vale a pena, vale a pena. E eu, aqui, né, a música não é o meu forte. É sim. Não é a minha praia. Eu toco lá para quebrar um galho, canto e peço desculpa no final e sobrevivemos, né? Mas aprecio bastante a música, gosto de ouvir bastante, né? Pensando aqui em dois nomes, vou falar um nome atual, que tem composto músicas boas, que é o Baruch, né? Compõe músicas boas, legais, e vou falar um assim, para mim, que é um clássico, né? Que é o Asaf Borba. Ali eu escuto tudo. Para mim, assim, é um cantor fantástico. Ele conseguiu fazer uma música em Efésios 1, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, tal. Ele conseguiu cantar o texto inteiro, fenomenal, né? Tem músicas assim que a igreja cantou e canta há anos, que são clássicos que poderiam estar no inário presbiteriano aqui sem o menor problema, né? E o Asaf tem essa vantagem porque ele tomou a decisão de cantar a Bíblia. Muito bom. Benção demais. Diante dessa última pergunta, surgiram duas sugestões. A primeira delas é da Jaqueline, que tinha pedido essas indicações. Ela fala assim: pastores, vocês podiam fazer uma playlist para nós. Obrigado. E a segunda sugestão é da Lídia Sato, nossa querida irmã. Ela fala assim: que tal que palavra com este tema? Tem pano para manga, não tem? Tem pano para duas mangas. Aí, ó. Vamos fazer sim, Lídia. Queridos, nós chegamos ao fim do nosso Que Palavra. Eu quero agradecer a sua participação, a sua audiência nessa noite. Tenho aqui mais ou menos umas 10 perguntas que não foram feitas aqui ainda hoje, mas serão feitas amanhã no nosso Que Palavra, logo depois do Conexão. Que Jesus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente semana. Você pode me encontrar nas redes sociais como Leonardo Tobias e será uma alegria muito grande ter você lá comigo no Facebook, no YouTube, no Instagram. Que Jesus te abençoe. Quero pedir que os pastores também se despeçam. Para você que não me conhece, meu nome é Juliano Sócio nas redes sociais. Eu tô com o alvo de chegar a 5.000 amigos lá no Instagram. Falta só 100 para chegar nos 5.000. Então vai lá, dá uma força para mim, tá bom? Queria ser seu amigo lá no Instagram. Lá tem muita coisa legal todo dia acontecendo. A gente se vê amanhã aqui, de novo, no Que Palavra, né? Deus abençoe. Um ótimo restinho de domingo para você. Privilégio estar aqui, né? Podendo aprender, podendo discutir e, com a graça de Deus, trazer luz aí, de alguma maneira, nas suas questões, nas suas dúvidas. É um privilégio que Deus dá a nós, né? E, ao mesmo tempo, aqui aprendo com os meus
amigos pastores aqui, companheiros de ministério, e uma bênção, que Deus continue falando ao seu coração aí, tenha uma noite de bom descanso. Eu sou o pastor Tom, você me acha nas mídias sociais com Tom Costa, T-O-N de navio, né? Tom Costa, e aí no Instagram, no YouTube, lá você vai achar alguma coisa. Que Deus te abençoe. Deus abençoe, querido. Semana muito preciosa. Que Deus nos dê boas notícias nessa semana, última semana do mês de maio. E que Deus te dê bênçãos no teu trabalho, na tua casa, na tua família, em tudo que você fizer. Muito obrigado pelo presente de estar aí conosco. Para você que também não conhece, pastor Amaury Oliveira, você vai achar também aí procurando Facebook, Instagram, e podemos conversar por lá, tá ok? Um abraço precioso, sem Covid, e uma semana abençoada em nome de Jesus.